Meus amores, vamos continuar então com a nossa aula. Agora nós vamos trabalhar com o livro de história. Vocês vão conhecer uma parte da história do passado que vocês nem imaginam como que era. Quando a gente fala de saneamento básico, de serviços públicos da cidade, nós pensamos em abastecimento de água, certo? Nós pensamos em iluminação pública, nós também pensamos em tratamento do esgoto, tratamento da água, né, que é o saneamento básico. Nós pensamos nesse tipo de serviço que temos hoje, certo? Você abre a torneira da sua pia, por exemplo, do banheiro ou da cozinha ou do tanque e sai água. Sai uma água potável, uma água pronta para o consumo, certo? Uma água tratada, que veio do córrego, que veio no encanamento para o DAEPA, que é a Estação de Tratamento de Água e Esgoto aqui, de Patrocínio, certo? Você vê os postes nas ruas iluminando a cidade. E hoje é muito moderno. Começou a escurecer, os postes começam a acender as suas luzes. Tira o pé daí. Gente, tira o pé daí. Então, você vai ao banheiro, toma banho ou faz suas necessidades, dá a descarga. Aquela água suja vai para o esgoto. Ninguém fica vendo. Ninguém vê o que você fez ou o que saiu da rede de esgoto da sua casa. Porque tem um encanamento, certo? E esse encanamento leva à estação de tratamento de esgoto, que purifica essa água suja, fedorenta, né? De todas as casas e residências e comércios e hospitais também. Purifica essa água de maneira que ela pode ser devolvida para o rio, sem prejudicar a natureza, certo? Então há um rodízio aí. Depois ela volta de novo para o DAEPA, começando o mesmo processo. Mas isso, pessoal, nos tempos de hoje. Hoje, o serviço público é dessa forma, certo? Mas e antigamente, pessoal? Não era. Não era dessa forma. Bem lá para 1500, 1700, 1800 e pouco, não tinha esse tipo de serviço que nós temos hoje. Vocês vão conhecer como que funcionava o serviço público desde antigamente. E vocês vão ficar horrorizados com algumas coisas. Não sei se vocês já andaram folheando um livro aí, mas tem coisa que não dá para acreditar. Vamos lá? Vem comigo, que essa aula de história hoje tá demais. Vou começar do primeiro aqui, não sei por que não apareceu no primeiro. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, com as páginas 11, 12, 13, 14 e 15 do livro 2 de História. Então, veja o título. Serviços públicos da cidade ao longo do tempo. Tudo passa por melhoria, pessoal. Tudo passa por transformação. Passa pela tecnologia, melhora as condições, não é isso? Os serviços públicos também, tá? Então, vamos lá. Os serviços públicos são aqueles de responsabilidade do Estado, que buscam atender às necessidades básicas das populações. Por exemplo, o saneamento básico, né? O saneamento, a coleta de lixo, a iluminação pública, transporte, etc.
e outros serviços, certo? Os serviços públicos também são históricos, isto é, eles mudam com o passar do tempo. E como mudam? E graças a Deus que mudam, porque antigamente não era legal, não era. Espera que vocês vão ver. Abastecimento de água. Primeiro serviço que nós vamos falar. Lembra de como que é o abastecimento de água aqui na nossa cidade, na sua casa, certo? Como que é o abastecimento? Volto a dizer, você abre a torneira, você abre o chuveiro, você dá a descarga, a água sai da torneira ou da caixa potável, pronta para o consumo, potável, em condições de ser consumida, certo? Então, ela passa por um processo de limpeza, de purificação, joga cloro e ela vai para as nossas casas. Tá bom, até aí tudo bem. Então, vamos lá. A água potável é um elemento indispensável para a sobrevivência humana, mas nem sempre a água foi encontrada em torneiras e chuveiros, como ocorre nos dias de hoje. Por volta de 200 anos atrás, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal, certo? E dava os primeiros passos para ser um país independente. Vocês não conhecem essa parte da história do Brasil deixar de ser colônia para ser uma nação independente, para participar da democracia, mudando o sistema de governo de reinado para a república no 4º e 5º ano, certo? Com a professora Tânia. Mas eu vou dar uma adiantada aqui. Então, nesse período aí, houve uma transição de governo. O Brasil deixou de ser dependente de Portugal, certo? E resolveu, então, depois de muitas lutas, né, de muitos conflitos, de morte, de separação, resolveu ser independente e levantar-se como nação democrática, tá? Então, ele deixou de ter rei e passou a ter presidente, a partir de então. Só para vocês entenderem, antes era rei, que governava. Depois de um certo tempo, quando ele teve independência e se libertou de Portugal, aí ele passou a ser democrático, uma república. Quem escolhia o presidente era o povo, por meio do voto. Bom, nesse momento em que surgia o Império Brasileiro, que durou de 1822 a 1889, a água era um recurso tirado diretamente dos rios e das nascentes, ou por captação das chuvas em reservatório. Bom, veja como que era o sistema, então, de abastecimento de água lá dessa época, entre 1822 e 1889. Pegava a água da chuva em grandes baciões, fazia a captação dela ali, como se fosse uma caixa d'água, e ia tirando água de lá de dentro, com talha, com balde, com potes, certo? Ia tirando a água dali e usando a água da chuva. Fazia assim e também fazia buscando água na nascente ou diretamente dos rios. Então, entrava no rio, né, a altura até a coxa ou até mais para cima um pouquinho, entrava, vinha com a talha, que é aquele pote grande de barro, enchia de água e chegava até as nossas casas, certo? Eram escravos que faziam esse tipo de serviço. Nessa época aí, a gente tinha as pessoas que trabalhavam nesse sentido, que ia buscar água, certo? Eram os chamados agüeiros. Olha que interessante. Bom, à medida que as cidades se desenvolveram e surgiram novas formas de obter a água para reservar. Então, a cidade foi crescendo. Não dava mais para ficar pegando água da chuva,
na caixa d'água, não dava mais para ficar buscando na mina, né, nas nascentes, nem nos rios. Então, foi construídos aquedutos. Esses aquedutos é como se fossem túneis, certo? Onde que a água passava e ia escorrendo ali. E a pessoa chegava até ele, levava a água dos rios até a cidade. Então vinha por um riozinho estreito, né? Construído com cimento, né? Todo organizado de maneira muito inteligente. Então eles construíam esses aquedutos e levava a água até a cidade. Mas chegava até um determinado ponto e você tinha que ir buscar. Então já melhorou. Em vez de ir no rio, a água chegava até a cidade, num determinado ponto, numa fonte, por exemplo. E as pessoas iam com o balde, com as talhas, com as latas e buscavam essa água, esse recurso. Diferente de nós, não é? Que dia que nós saímos para buscar água? Não acontece isso. Não acontece. Aqui para nós, na região sudeste, né, na região sul, na região centro-oeste, na região norte também, não tem esse problema. Mas na região nordeste, na parte mais prejudicada, né, do Brasil, acontece isso. Os caminhões-pipas vêm, param num determinado lugar, as pessoas saem das suas casinhas, né, dos seus casebres e vão quilômetros com lata de água na cabeça para usufruir de comida, para beber, né? Eu não digo para banho, porque eu acho que é a água mais para uso na alimentação. Então mudou muito desses tempos para cá. Então mudou da primeira vez que buscava água nos rios e nas nascentes para buscar nos aquedutos, que a água chegava até a cidade. Agora, a água chega até a torneira da nossa casa. Então, vocês conseguem entender a mudança de modernização e tecnologia? Ok, então vamos lá. Dos aquedutos, a água era distribuída em fontes e chafarizes. Foi o que eu disse, a pessoa vai até aquele lugar para buscar a água, mas está dentro da cidade. Não precisa ir fora, na nascente e nem no rio. Então, esses lugares eram onde as pessoas iam para coletar água, mas tinha que carregar em potes e barris. E era um trabalho muito demorado, muito cansativo, porque se você carrega peso na cabeça, ou no ombro, ou que seja onde for, no colo, toda vez que você anda um pouquinho parece que fica mais pesado. Então, era muito sofrido esse trabalho. Isso porque as fontes e os chafarizes eram encontrados em poucos pontos da cidade. Não era em todo lugar. Então, quem morava mais distante, pessoal, quem morava mais nas, nas, nas beiradas da cidade, nas periferias da cidade, tinha mais dificuldade de ir para buscar. Andava mais, entendeu? Cansava mais, porque era mais longe e era a pé o trabalho. E esses lugares de periferia são longe do centro, aonde os aquedutos ficavam. Olha essa parte aqui atrás, esse paredão aqui, é por aqui que a água vinha. Aí ela descia neste lugar aqui, ó. Fazia como se fosse um poço, né? Aí delimitava a água toda aqui, a pessoa usava dessa água aqui. Mas você pode observar aqui. Essa água tem animal passando, bebendo, tem criança brincando, tem gente lavando roupa, certo? E dessa água também vai tirar para beber. Então não tem tratamento, certo? Vamos lá. Devido à dificuldade de conseguir água, surgiram os chamados aguadeiros. Mulheres e homens que cobravam para transportar a água em pipas
que eram vasilhas próprias para transportar esse líquido. Então, veja bem aqui, ó, na cabeça. Esse homem aqui é um aguadeiro. Ele está carregando um pote, certo? De barro, que é próprio de carregar água, que é chamado de pipa. Isso aqui também é um tipo de pipa. Isso aqui também é um tipo de pipa. Tá vendo? Olha, observa, as pessoas carregavam as coisas na cabeça. Veja bem, ó. São pessoas que trabalhavam nesse sentido, certo? Então, esse aqui é o chafariz das marrecas. Esse lugar aqui. Então, aqui, ó, já vem, é uma fonte, tá vendo? Vocês conseguem visualizar aqui? É uma fonte. Aqui as pessoas entram nesse lugar, a porta aqui, ó. As pessoas entram nesse lugar, esperam em fila, cada um para seu pote de água e leva para a pessoa que encomendou e recebe, tá? Bom, vamos descrever então a imagem anterior dos aguadeiros, né, de Armand Roulier-Pallier, destacando os elementos do ambiente e as ações das personagens representadas. Vocês viram que o ambiente é diferente, as roupas, né, as vestimentas, o estilo que eles estão usando aqui é diferente. Então, nós vamos escrever as características desse lugar. Nós estamos falando do abastecimento de água, por enquanto. Então, ó, a imagem contém um chafariz no fundo, alguns trabalhadores carregando jarros, moringas e bacias, que têm o nome de pipas. Há também alguns animais e crianças, e o ambiente retratado é de 1830. Então, há muito tempo mesmo, certo? Façam um registro da resposta. Vamos falar de saneamento básico. Saneamento básico diz respeito a água tratada, coleta de lixo, rede de esgoto tratado, certo? Então vamos lá. Você sabia sobre a origem da água limpa? Você sabe sobre a origem da água limpa e sobre o destino da água suja das casas? Expliquei no início do vídeo. A nossa água vem do córrego feio. Nós usamos a água do córrego feio, ela é captada, né, por tubos, por canos, e esse cano leva a água até o DAEPA, que é o Departamento de Tratamento, Estação de Tratamento de Água e Esgoto da cidade de Patrocínio. Então, ali ela é tratada, tem produto, tem cloro, ela fica por um tempo em decantação. Não sei se vocês já visitaram o DAEPA, são várias piscinas, né? Cada piscina é um processo, e a última piscina que ela está pronta, ela vai para as nossas casas. Bom, a água suja, eu expliquei, sai do vaso, sai da pia da cozinha quando termina de lavar a louça, sai da máquina quando termina de lavar as roupas, sai do banho quando termina o banho. Então, ela vai tudo para o esgoto, certo? Essa água suja, ela não pode ser devolvida para o rio, porque senão ela polui o rio, certo? Aí vai ter no meio de toda essa água suja xixi, cocô, manteiga do corpo, sabão, resto de comida, né? Tudo de sujeira de uma casa que vai embora, certo? Se devolver para o rio, vai poluir a água do rio, certo? Causa doença, mata os peixes, a água fica imprópria para beber, certo? E o mau cheiro aumenta. Se você pensar em estação de tratamento de esgoto, de rede de esgoto, aqui em Patrocínio tem. Então, pega essa água suja, vai para um processo, ela é purificada, tira uns lixos maiores, põe remédio, ela fica em poços, em quase piscinas, não é piscina porque não é azulejado, é buraco no chão mesmo, só que é coberto com lona preta, então ali fica a água parada e a sujeira desce. Então, aquela sujeira descendo, a água de cima vai ficar mais limpa.
e tratada. Ela pode ser devolvida para o rio, sem prejudicar a natureza. Bom, para onde que vai todo o lixo produzido diariamente? Eu fico preocupado, porque aqui na minha casa produz muito lixo, mas eu estou separando tudo direitinho. O que é plástico, o que é papel, eu coloco tudo para os recicláveis, aí os catadores passam, levam, ou às vezes o lixeiro mesmo que leva. E o que é lixo mole, lixo resto de comida, eu também coloco separadamente. Como eu não tenho nenhuma horta para aproveitar a casca, para aproveitar esses restos de coisas que sobram do alimento, eu tenho que pôr na lixeira também. Mas eu faço pouca comida para não sobrar. Bom, então o lixo produzido diariamente, para nós aqui em Patrocínio, a gente coloca na lixeira, a gente coloca nos sacos de lixo e o caminhão vem, leva esse lixo e deposita ou no aterro sanitário, né, porque não tem mais lixão, e esse lixo é separado. Certo? Então ele tem o destino certo. Não vai amontoando nos lugares. A água é tratada e o lixo é coletado porque grande parte da cidade possui saneamento básico, que são os recursos primordiais para que uma cidade flua bem, funcione bem. Água tratada, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Um conjunto de procedimentos que busca garantir a limpeza da cidade, mas nem sempre foi assim. Gente, é aí que eu quero falar. Nós temos o lixo recolhido todos os dias, nós temos água tratada e nós temos o esgoto tratado. Mas não era assim. Não era. Vamos ver como que era. Antigamente, as pessoas tomavam banho nos quartos, utilizando bacias e jarros com água fria ou aquecida, geralmente no forno a lenha. Para começar um banho desse jeito, não toma banho direito. Na bacia, tomando banho de paninho, não dá. Então, para você ver que já começava esquisito. Mas também não tinha água na torneira. Vocês conseguem entender a dificuldade que era no passado? Que não tinha torneira para abrir? Que toda a água que vinha em pote, vinha em jarro. Aí você tinha que tirar da caneca. Então você colocava uma bacinha na mesinha. Olha aí, tem bucha, tem sabão. Olha aí. E tem o jarro de baixo aí que tem água limpa, que é esse jarro tampado, parecendo uma coroa branca no chão. Tem esse jarrinho menor com a alcinha que está em cima da mesinha, que essa aí tem água. Você vai jogando água na mão, da mão você lavava o rosto, tomava banho desse jeito, de pouco em pouco. Para coletar fezes e urina, todo mundo faz cocô e faz xixi, não é, gente? Desde antigamente. Não mudou nada, certo? Todo mundo faz as necessidades básicas. Como que eles faziam então, se não tinha descarga, se não tinha água na caixa d'água em cima da casa, como nós temos hoje? Como que eles faziam, pessoal? Presta atenção nisso. Para coletar fezes e urina, eles costumavam utilizar pinicos ou urinóis, que é uma vasilhinha para fazer xixi. Pinico vocês conhecem, né? Não é possível que vocês não conhecem o pinico. O pinico é da idade da vovó, tá certo, mas vocês conhecem o pinico. Como não havia rede de esgoto, essa parte é triste. Como não havia rede de esgoto, as fezes e urina eram acumuladas em potes ou em barris e despejados em terrenos vazios, nos rios ou no mar. Vocês têm noção disso que eu acabei de ler? Que a pessoa, todos faziam isso. Todos faziam xixi, cocô na latinha e esperava acumular. Não sei se por semana, não sei se a cada 2 ou 3 dias. E acumulando aquele cocô e aquele xixi na latinha. Pensa o mau cheiro que ficava a casa. Pensa. E aí depois, o pior de tudo é que pegavam as pessoas que trabalhavam nas casas, né? Que tinham as pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Como tinha os aguadeiros que buscavam água,
e recebiam pelo serviço, tinha também os que pegavam o cocô e o xixi nas latas. Jogava onde? Nos lotes vazios, que deve que ficava uma carniça horrorosa, ou nos rios, aonde eles buscavam água para tomar banho e para fazer comida. Viu? Ou no mar. Aí todo mundo fazia a mesma coisa, ia lá e despejava, como se fosse uma descarga. Olha se tem lógica. No relato a seguir, o relato a seguir foi feito por um viajante recém-chegado no Brasil no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, e é possível identificar o problema enfrentado pelos moradores naquela época. O texto que eu vou ler agora vai explicar o que esse viajante, chegando no Rio de Janeiro, aquela cidade linda que nós conseguimos ver pela televisão hoje, com aquele mar, aquela praia maravilhosa, aquele tanto de gente bonita, como que era antigamente, certo? Então vamos lá, ver o relato desse viajante. Os perfumes que vêm da Bahia são infectos. Que Bahia que é essa? Do mar. Não está falando de Bahia de Salvador. Não, porque Bahia de Salvador é com H e é maiúsculo. Está falando de Bahia, mar, água. Os perfumes que vêm da Bahia, quer dizer do mar, da água, do rio, são infectos. O que quer dizer infectos, de acordo com o nosso livro? Fedorentos. Então, perfume fedorento. Já chegava lá e sentia o mau cheiro. A explicação é simples. A água das casas era transportada pelos escravos de várias fontes em barris semelhantes aos que, no fim da tarde, carregavam os detritos, pois as casas não têm fossa e todos os detritos domésticos são postos em barris que os escravos põem sobre a cabeça e vêm em procissão para o mar, onde os jogam. Dá para imaginar o mau cheiro com o terrível calor do lugar. Vocês entenderam aqui que esse viajante, esse visitante, chegou no Rio de Janeiro, no século XIX, e deparou-se com um fedor horrível. Porque o xixi e o cocô de todas as pessoas que moravam lá era jogado no mar e no rio. E quem jogava esse xixi e esse cocô no mar eram os escravos que trabalhavam para essas pessoas. O mesmo pote que carregava o cocô e o xixi era o pote que carregava a água para fazer comida, para lavar roupa, para tomar banho. Vocês conseguem ver a falta de higiene e a falta de organização? E como era complicada a vida lá? Graças a Deus nós temos água na torneira, nós temos perfumes gostosos, nós temos uma consciência de que lixo é na lixeira e que esgoto tem que ser tratado e que a gente não joga nada no mar, que a gente não joga nada no rio, principalmente cocô e xixi. Mas naquela época não era assim. Então foi modernizando, ano após ano, até chegar como está hoje. O caminhão passa na minha rua e coleta o lixo, certo? Olha essa imagem, horrível. Essa imagem são escravos jogando xixi e cocô no mar. Xixi e cocô no mar. Isso tudo que está saindo do balde é xixi e cocô das pessoas que moram lá. Olha que horror. A praia de Dom Manuel. Que fedor, que caatinga. Era assim. Assim, dessa forma. Podia nadar aí? Não, mas eles usavam da água. Olha que falta de controle. Graças a Deus que mudou, né, gente? Graças a Deus. As redes de esgoto começaram a ser construídas em algumas cidades brasileiras há cerca de 150 anos. Porém, até o final do século XIX, a maioria das pessoas ainda não tinha acesso a esse serviço. E continuou despejando as fezes nos rios, no mar ou nos terrenos vazios. Crie hipótese sobre possíveis problemas enfrentados pelos moradores. Você vai me descrever possíveis problemas que eles encontravam.
com o mau cheiro, com o acúmulo de cocô e de xixi na água. O que acontecia? Que prática de problema era comum? Gente, eu fico pensando, eu tô sentindo a caatinga, misericórdia. Ai, que horror. Quando o esgoto não é tratado, gente, corre o risco das pessoas adoecerem. Pois os dejetos, né, o cocô e o xixi, são jogados diretamente nos rios e podem contaminar a água. E não pode beber depois. Não pode usufruir dessa água depois. A água contaminada pode até matar. Quando são dispensados em terrenos vazios, jogados em lotes vazios, eles podem contaminar o solo e pode facilitar a proliferação de pragas e de doenças. Certo? Além do mau cheiro, que não foi citado aqui. Mas fica um mau cheiro horrível. Relacione as atividades desempenhadas pelos aguadeiros e pelos tigres. Quem eram os tigres? Eram as pessoas que pegavam o xixi e o cocô. E os aguadeiros eram as pessoas que buscavam água e levavam para as casas dos seus patrões. Então, os tigres eram as pessoas que buscavam o cocô e o xixi. Na lata, jogavam no rio ou no mar, ou no lote vazio, tá? Então, vamos relacionar esses dois trabalhos aí, destacando a sua importância para a higiene das cidades no século XIX, quando grande parte das regiões brasileiras não possuía saneamento básico. Eles eram importantes? Sim, né, gente? Eles faziam uma atitude errada, mas era a solução para o momento. Todos faziam assim, não tinha saneamento básico, nem existia isso nessa época ainda. Foi existir depois. E poucas cidades começaram a adequar, né, sobre o saneamento básico. Então, vamos pensar aqui. Como as cidades não possuíam saneamento básico, os aguadeiros e os tigres, né, quem cuidava da higiene, os moradores da casa. Se não tivesse eles, como que eles iam tomar banho? Como que eles iam jogar o cocô fora, o xixi fora? Eu não sei o que ia fazer, não. Eles nem pensavam na fossa, né, antigamente, porque fossa fazia um buraco na terra, fundo, muito fundo, levantava uma casinha, né, pequenininho, e tinha um buraquinho no chão. Então, você fazia as necessidades no buraquinho. Mas caía lá embaixo. Ninguém via. Muitas casas, né, até há pouco tempo, tinham as fossas nos seus quintais. Depois foi proibido isso. Não pode mais não, porque polui os lençóis freáticos, né? Porque é bem profundo. E não pode. Bom, mas se não tivesse esse pessoal, esse povo de 1830, do século XIX, eles não iam ter higiene nenhuma, né, pessoal? Então, os aguadeiros eram as pessoas responsáveis por transportar a água dos chafarizes para a casa das pessoas. A água servia para lavar objetos e tomar banho. Mas a água que vinha do rio, onde tinha o cocô. E os tigres eram os escravos encarregados de recolher diariamente os dejetos domésticos na praia. Então, jogava lá na praia, todo dia. Não sei se de tarde, não sei se de manhã, não sei. Mas todo dia levava e jogava no mar. Então, eles eram importantes. Pelo menos eles tiravam a sujeira da casa e jogavam na natureza, que não é legal. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não se Deus. Cite duas características da sua casa que comprovam que o seu bairro possui ou não saneamento básico. Bom, então aqui nós moramos em Patrocínio, Patrocínio tem saneamento básico. Então, o que comprova isso? Os dejetos são levados por canais de esgotamento sanitário ou fossa e é lançado para a rede de esgoto. Como que você comprova isso? Quando você dá descarga, o cocô não sai lá na rua. Não fica na rua. Ele vai para o cano, você não vê cadê ele vai parar lá na estação de tratamento. Certo? Outra coisa, o caminhão do lixo recolhe o lixo todo dia. Certo? Então, nós temos em Patrocínio saneamento básico. Né? O básico do básico, nós temos em Patrocínio.
E nós conseguimos comprovar isso pela estação de tratamento de esgoto, pela estação de tratamento da água, pelo recolhimento do lixo diário. Pessoal, essa foi parte da nossa aula, porque ainda vamos ver muitas coisas ainda diferentes sobre serviços públicos desde antigamente, certo? Hoje nós falamos sobre o abastecimento de água e sobre o saneamento básico de antigamente. E sempre eu fazendo um paralelo com o hoje, o atual, que é realmente bem diferente, graças a Deus, não é mesmo? Então, olha, faça a cópia das páginas. O que eu sublinhei, você sublinhe também, tá? Aquilo que você achou interessante, importante, escreva, importante estudar, tá? O que você quiser pesquisar mais sobre o assunto, fique à vontade, pesquise, vá atrás, busque mais informações, mas lembre-se que nós continuaremos com a nossa aula, sabendo aí das mudanças, né, que vieram tomar conta, né, do mundo e que vieram fazer, graças a Deus, melhoria para nós, né? Então, ó, a gente termina aqui a aula de história. Eu aguardo as fotos e até a próxima aula falando de mais serviços públicos.